Devocional em Família e BBV. Tema de hoje: a barreira da autossuficiência. Em Gênesis 49, versículos 16 a 18, lemos: Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Israel, após terminar de proferir suas palavras de bênçãos aos 6 filhos que tivera com Lia, agora chegou a vez de entrarem na fila os 4 filhos das suas concubinas, Bila e Zilpa. O primeiro a ouvir as palavras proféticas do seu pai foi Dan. E como os seus irmãos Ruben e Zebulon, ele teve logo no início palavras de elogio. Conforme lemos, Dan, entre todas as tribos que se formaria no futuro, teria o privilégio de julgar as causas do seu povo e prover justiça para toda a nação de Israel. Com isso, podemos ver Dan sendo uma tribo autossuficiente, dotada de autodeterminação, possuidora também de uma capacidade de autogovernar-se. Apesar dessa bênção proferida à tribo de Dan para o futuro, existia algo nas profecias de Israel que acarretaria a todos eles um mau testemunho. O procedimento da tribo de Dan em governar seria marcado por atitudes traiçoeiras, assim como age uma serpente à beira do caminho, que pica sem dó a pata do cavalo e faz cair o seu cavaleiro. Na sua autossuficiência e autodeterminação, a tribo de Dan caiu no pecado da idolatria, pois conforme lemos em Juízes 18:30, ela foi a primeira das tribos de Israel a levantar para si uma imagem de escultura. Diante dessas atitudes reprováveis, Israel termina suas palavras proféticas no texto que lemos, na esperança de que haja transformação e mudança para a tribo de Dan. Por isso ele disse: A tua salvação espero, ó Senhor. Com essas palavras proféticas de Israel ao seu filho Dan, podemos refletir no perigo que existe em querermos ser autossuficientes, autodeterminados e de sempre querer ter o poder de governar ou de estar à frente de todos. Mas se olharmos para a palavra de Deus e no grande exemplo do seu Filho Jesus Cristo, veremos como ele ensina os seus discípulos. Em Marcos 10, 43 e 44, Jesus disse: Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Além desse princípio de liderança de Jesus Cristo aos seus discípulos, podemos observar na Bíblia o apóstolo Paulo dizendo: de onde vinha a sua capacidade ou a sua suficiência para ser ministro do Evangelho de Deus? Pois ele afirma em 2 Coríntios 3,5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Pense nisso. Dan ouviu palavras de bênçãos do seu pai, mas também saiu da sua presença com 2 pensamentos. O primeiro era de que os seus descendentes no futuro dariam mau testemunho, agindo de forma traiçoeira, assim como uma víbora. E o segundo era de que, apesar disso, existia uma esperança de que pudesse haver uma transformação e uma mudança. Que juntos possamos refletir no cuidado que devemos ter ao sermos chamados para liderar. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não nos permita que sejamos tomados pelo sentimento de autossuficiência ou por atitudes traiçoeiras, mas sim que sejamos servos uns dos outros e totalmente dependentes dele. Creio, a autossuficiência é uma grande barreira para aqueles que desejam ser capacitados por Deus. Por fim, orem juntos. Eu sou o pastor Luiz Roberto Faustino, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Curitiba, no bairro Boa Vista. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família.